Olá! Um esforço contínuo de nós professores é o de inovarmos em nossas aulas, de rompermos com as estruturas já gastas e trabalharmos com novas estratégias. Nesse sentido, o uso dos recursos pedagógicos apresentados no Portal Positivo são de grande valia. Nesse nosso encontro, eu e o professor Norton vamos apresentar as possibilidades de trabalho do nicho do Portal Positivo chamado Roteiros de Aula. Na apresentação do roteiro de aula, é possível selecionar por nível de ensino, por habilidade, por tema e por área. Hoje vamos nos ater a apresentar o roteiro A Proclamação da República e os Jornais, criado por Priscila Pugsley Grahal. Podemos observar que o roteiro voltado para a área de História pode ser desenvolvido também com a participação dos professores de Língua Portuguesa e Artes. Aqui somos informados sobre os objetivos do trabalho. A leitura da apresentação nos ilustra sobre as possibilidades de reflexão sobre o tema. No quadro da direita, vemos o número de aulas, o nível de ensino e os recursos necessários para a execução da atividade. A indicação da habilidade trabalhada e dos procedimentos descritos nos PCNs denotam um cuidado no sentido de vincular a atividade aos critérios educacionais mais atuais em vigor no nosso país. A primeira atividade a ser desenvolvida é a de apresentar aos alunos o contexto mais geral sobre a Proclamação da República. E para isso contamos com os textos disponibilizados. São 2 textos que estão no blog da História e que você e seus alunos têm acesso ao clicar no código indicado. O primeiro texto faz uma análise conjuntural do período e o segundo apresenta detalhes do baile da Ilha Fiscal. Após o trabalho com os textos do blog, passamos a apresentar os trechos dos jornais de época, que retrataram a proclamação. Essas notícias embasarão a realização de 3 atividades: a criação de uma HQ, de uma tirinha e a criação de uma charge. Para explicar a diferença entre HQ, tirinha e charge, passo a palavra para o professor Norton Nicolazzi Júnior. Primeiramente, é preciso saber o que são quadrinhos para que possamos estabelecer a diferença entre uma HQ, uma tirinha e uma charge. Para isso, usaremos a definição do estadunidense Scott McCloud, para quem quadrinhos são imagens pictóricas justapostas numa sequência deliberada para contar uma história ou causar impacto em quem vê. Com essa definição, podemos perceber que uma série de manifestações artísticas com características semelhantes podem ser denominadas de quadrinhos. É como se tivéssemos um mesmo rótulo que pudesse ser afixado em vários objetos diferentes. Por isso, dizemos que HQs, tirinhas e charges são quadrinhos. Apesar disso, são variações de quadrinhos, pois possuem suas particularidades. Independentemente do tipo, os quadrinhos são uma linguagem autônoma que faz uso de códigos próprios para transmitir ideias. Via de regra, os quadrinhos conjugam os códigos visual e verbal. Porém, pode ocorrer em um determinado quadrinho prevalecer um dos códigos em detrimento do outro. Veja agora a diferença entre tirinhas, HQs e charges. Uma tirinha, por exemplo, é um tipo de quadrinhos que tem um formato próprio. As tirinhas começaram a ser publicadas na segunda metade do século XIX e ainda hoje ganham destaque em diversas mídias. Aqui você pode ver algumas tirinhas da Mafalda, de autoria do argentino Quino. Nesse livro de tirinhas do brasileiro Laerte, é possível constatar que, apesar do formato próprio, não há regras em relação à quantidade de quadros em uma tirinha. Uma HQ, ou história em quadrinhos, é um formato de quadrinhos que dispõe de mais espaço do que uma tirinha. Logo, nas HQs, é possível desenvolver um enredo de maneira mais longa, ocupando o espaço que seria de várias tirinhas. Essa adaptação da obra O Alienista, de Machado de Assis, feita pelos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, é um exemplo de uma HQ, que em inglês também são chamadas de graphic novel. Outra HQ que merece destaque é Maus, do sueco radicado nos Estados Unidos, Art Spiegelman. Trata-se de uma história autobiográfica baseada nas memórias do pai do artista,
que foi perseguido pelos nazistas alemães durante o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial e acabou preso no campo de Auschwitz. É a única HQ vencedora do Prêmio Pulitzer, um prêmio conferido a trabalhos jornalísticos e literários de grande excelência. Já a charge é um outro tipo de quadrinhos, normalmente apresentada em um único quadro. Uma especificidade das charges é a sua relação com um acontecimento atual, comumente vinculado aos fatos que aparecem nos noticiários. Angeli, um dos mais importantes artistas dos quadrinhos brasileiros, criou várias charges que se relacionavam com as notícias que eram publicadas a respeito do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nas charges que o artista Glauco publicou durante o governo do presidente Lula, os temas principais eram a crise política e o processo de corrupção que devastou o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores. Para a produção de tirinhas, as orientações são as seguintes. Agora que seus alunos já conhecem bem o contexto, sugira uma atividade criativa, a elaboração de uma HQ. Pode ser até cômica, que retrate temas como a queda da monarquia, o baile da ilha fiscal, a surpresa com a proclamação ou outro tema que chame a atenção. A HQ pode ser produzida com o auxílio da disciplina de língua portuguesa e a de artes. Como recurso para a produção de uma HQ, uma tirinha e uma charge, sugerimos a leitura da entrevista com o cartunista Jean Carlos Galvão, bem como as orientações da atividade 3, criando uma HQ sobre a República, que esclarecem e exploram vários aspectos da produção de tirinhas. Sinalizamos alguns aspectos técnicos sobre a produção de HQs, como podemos visualizar na imagem. Na HQ, observamos que o tamanho dos quadros é variável e sua posição na página também. Muito importante é lembrar da existência de um espaço vazio entre os quadrinhos, denominado de calha ou sarjeta. Outros recursos apresentados no portal dão conta da construção dos balões. Outra convenção desenvolvida no seio da linguagem das HQs, o continente do balão. Isto é, a linha que delimita, informa várias coisas ao leitor. Linhas tracejadas. O personagem está falando em voz muito baixa, para não ser ouvido pelos demais. Formato de nuvem, com um rabicho elaborado com bolhas. É o chamado balão de pensamento. As palavras nele contidas estão sendo pensadas e não pronunciadas pelo personagem. Traçado em zigue-zague, semelhante a uma descarga elétrica. Indica uma voz que procede de um aparelho mecânico, telefone, robô, alto-falante. Também pode representar o grito de um personagem. Ligado a um balão inferior, representa as pausas que um personagem faz em uma conversação, intercalando os balões e seu interlocutor. Múltiplos rabichos. Corresponde a vários personagens falando ao mesmo tempo. Ao propormos tais atividades, almejamos atingir uma variação nas nossas estratégias didáticas, permitindo aos nossos alunos demonstrarem conhecimento não somente pela produção de texto escrito, mas também por meio da expressão pictográfica e da linguagem dos quadrinhos e da charge. Tal variação permite que alguns alunos possam demonstrar conhecimento, mesmo tendo dificuldades na produção de texto escrito. Sabemos que essas variações de estratégia são bem recebidas por vários de nossos alunos, cuja dedicação ao estudo e à pesquisa pode aumentar com a alteração da percepção sobre nossas aulas. Eu e o professor Norton agradecemos a sua participação e atenção. Abraço e até breve.